Reconhecido como um dos cantores mais importantes da cena mundial do Power Metal, Tobias Sammet é considerado um verdadeiro referente do gênero, conhecido por sua voz prodigiosa. Além disso, destacou-se como um magnífico compositor e multi-instrumentista, demonstrando grande entrega e paixão em tudo o que faz. Nascido na Alemanha, em 21 de novembro de 1977, Tobias conta que desde muito jovem mostrou interesse pelo canto, algo que seus pais perceberam pela maneira como ele interpretava canções infantis. Aos 9 anos, teve seu primeiro contato com o instrumento musical na escola primária, onde teve aulas de órgão. Tobias descreve essas aulas como entediosas, pois o professor o fazia praticar obras que não despertavam seu interesse. Nessa época, ele já se interessava por bandas como Queen, AC/DC e Kiss. Embora não fosse muito aplicado nas aulas de órgão, tocava mais por compromisso com os pais. Aos 10 anos começou a ter aulas de gramática, onde conheceu Jens Ludwig, que compartilhava seu gosto por Iron Maiden e Halloween. Quando Tobias tinha 14 anos, comprou um teclado e Jens uma guitarra elétrica. Assim começaram a tocar juntos e, com alguns colegas de classe, formaram a primeira formação da banda Edguy. O nome do grupo surgiu como uma brincadeira com um professor de matemática chamado Edgar, de quem zombavam por sua forma peculiar de falar. Após um jogo de palavras, decidiram que Edguy seria o nome definitivo da banda. A banda começou a ensaiar, mas ainda faltavam um baixista e um vocalista, então pediram a Tobias que assumisse ambas as funções. Ele aceitou, inicialmente apenas para ser popular e impressionar as garotas, mas isso não deu muito certo. Ainda assim, Tobias acabou desenvolvendo habilidades como multi-instrumentista e aprimorou seu alcance vocal, o que seria fundamental para o futuro de suas composições. Com o tempo, suas notas na escola começaram a cair e ele pediu aos pais para parar as aulas de órgão, abandonando os estudos musicais formais. No entanto, Tobias já tinha clareza de que queria ser músico, apenas não queria seguir aquele tipo de ensino. A jovem banda começou a trabalhar em músicas próprias e no início dos anos 1990 lançou seus primeiros EPs, influenciados pelo power metal e pelo hard rock. Tobias relata que, no começo, eles não tinham um bom nível técnico nem bons instrumentos e o som que faziam se parecia mais com punk do que com power metal. Em 1995, lançaram seu primeiro álbum, produzido por eles mesmos, o que chamou a atenção de uma gravadora, que lhes ofereceu relançar o disco com melhor distribuição. No entanto, o grupo recusou a proposta e preferiu gravar um segundo álbum sob o selo, lançado em 1997. Com esse trabalho, a banda começou a ganhar reconhecimento e respeito dentro da cena metal, especialmente com a participação de Timo Tolkki do Stratovarius em alguns shows. Por essa época, Tobias passou a se dedicar exclusivamente aos vocais e, em 1999, começou a explorar novas ideias musicais. Foi então que decidiu criar um projeto paralelo com o plano de lançar um único álbum duplo no formato de ópera rock. Assim nasceu Avantasia, projeto cujo nome deriva da junção das palavras Avalon e fantasia. Desde o início, seu objetivo com o Avantasia foi representar um mundo além da imaginação, por meio de álbuns conceituais com alta qualidade de composição e produção. Ao longo dos anos, o projeto contou com a participação de grandes nomes do rock e metal, como Alice Cooper, Mille Petrosa, Michael Kiske, Klaus Meine e Sharon Dan Adele, entre muitos outros. Mostrando um material com uma ampla variedade de sons e vozes, Avantasia se consolidou como um dos projetos mais ricos musicalmente dentro do gênero. Inicialmente, Tobias Sammet acreditava que essa banda seria apenas uma extensão do seu trabalho com o Edguy, com o qual sempre trabalhou em paralelo. No entanto,
o projeto cresceu tanto que passou a despertar ainda mais o interesse do músico por compor novas canções, levando a Avantasia a um nível ambicioso, tanto pela quantidade quanto pela importância dos artistas convidados que participaram de suas obras. Tobias afirma que a gravadora reconhece seu nome como uma marca consolidada, capaz de sustentar um projeto musical de tal magnitude, já que tanto a Avantasia quanto o Edguy possuem bases sólidas e representam bons retornos financeiros para o selo. Há muito tempo, o músico sonha em contar com Bruce Dickinson e Paul Stanley em seus álbuns, embora reconheça que esses artistas ainda estão fora do alcance do projeto. Mesmo assim, Tobias mantém a esperança de que isso um dia se torne realidade. Ele também chegou a convidar Eric Adams do Manowar, mas nunca obteve resposta. Tobias se declara fã da banda Héroes del Silêncio desde a juventude, a ponto de ter tocado a música Entre Dos Tierras em alguns shows com o Edguy. Ele expressa profundo respeito e admiração por Enrique Bunbury, a quem considera uma autêntica estrela do rock. Inclusive, Tobias havia planejado que Bunbury participasse da canção Draconian Love, mas não conseguiu contato com ele, e o tempo de gravação era curto. No fim, contou com a colaboração de Herbie Langhans nessa faixa. A banda espanhola Saratoga também planejava ter Tobias como convidado em seu EP Heaven's Gate e chegou a enviar as faixas para que ele gravasse os vocais. No entanto, isso não aconteceu, pois Tobias ainda estava gravando com o Edguy e enfrentou problemas de agenda, enquanto o grupo espanhol tinha pressa para lançar o material. Tobias afirma que não se preocupa muito em classificar os subgêneros do metal, preferindo definir sua música simplesmente como heavy metal, já que experimenta diversos estilos, indo do pop ao power metal. Ele se descreve como um perfeccionista, capaz de dedicar mais de 40 horas à gravação de uma única música. Está constantemente compondo e escrevendo letras, aproveitando cada momento de inspiração, o que explica a produtividade constante tanto com o Avantasia quanto com o Edguy. Tobias diz não ter preferência entre as duas bandas, mas reconhece que a Avantasia tem alcançado mais sucesso, especialmente entre o público hispano-falante. Por outro lado, Edguy é para ele uma banda mais divertida, onde pode quebrar o clichê de que o power metal só fala de fantasia e dragões. Ele acredita que no Edguy há espaço para o humor e que o principal objetivo é se divertir, razão pela qual considera que as duas bandas se complementam, revelando diferentes facetas de sua personalidade artística. Tobias também se preocupa bastante com sua imagem e presença de palco. Por isso, não toca baixo ao vivo, preferindo cuidar de cada detalhe visual, com figurinos coloridos e extravagantes inspirados em estrelas do hard rock e do heavy metal. Ao longo de sua carreira, surgiram diversos rumores sobre sua orientação sexual, já que, por vezes, foi acusado de ser homossexual devido ao seu modo excêntrico de se vestir. O músico, no entanto, nunca se importou com os boatos. Pelo contrário, dizia achar graça da situação, especialmente porque algumas mulheres se aproximavam dele apenas para descobrir se era verdade, e ele se dizia satisfeito em provar que não era o caso. Esse tipo de rumor, por incrível que pareça, também teve suas vantagens. Tobias achava tudo aquilo curioso, já que em várias entrevistas ele sempre falou abertamente sobre sua namorada. Mesmo assim, admite que também teve um pouco de culpa nisso. Afinal, certa vez brincou dizendo que pretendia mudar de sexo, pois percebia que as bandas com uma mulher no vocal faziam muito sucesso. Era apenas uma piada, mas muita gente levou a sério, e o rumor só cresceu, fazendo com que sua banda fosse apontada como uma banda gay. Tobias garante que esse tipo de comentário nunca o afetou, mas em 2005 ele foi obrigado a esclarecer certas coisas que estavam sendo ditas sobre ele, pois dessa vez a situação havia ido longe demais. Um dia, enquanto navegava na internet, descobriu que estava circulando a notícia de que ele havia se suicidado.
Ele lembra que sentiu um arrepio gelado ao ler aquilo, sem entender quem poderia estar por trás dessa mentira. Sabia que poderia ser uma brincadeira de mau gosto, ou até uma jogada de marketing. Mesmo assim, se viu obrigado a avisar os fãs de que tudo não passava de uma farsa. Ao longo da vida, Tobias sempre demonstrou interesse por temas místicos e espirituais. Sua filosofia de vida compartilha elementos do cristianismo, como o amor e o pensamento positivo, mas ele nunca se prendeu totalmente a nenhuma crença. Também se interessou por paganismo e até pelo satanismo, não pelo lado sombrio, mas pela forma como essas vertentes expressam a ligação entre o ser humano e a natureza. Tudo isso se tornou combustível para sua criatividade e fonte de inspiração para suas músicas. Tobias Sammet é, sem dúvida, um verdadeiro gênio da música, capaz de criar um universo magnífico, retratado em cada uma de suas obras. Nos últimos anos, Tobias provou que sua imaginação está longe de se esgotar. O aguardado álbum Here Be Dragons, 10º de estúdio do Avantasia, foi lançado em 28 de fevereiro de 2025. O primeiro single, Creepshow, apresentou uma sonoridade ousada e cinematográfica com colaborações de nomes como Tommy Karevik, Kenny Lecremo, Adrienne Cowan, Michael Kiske e Ronnie Atkins. Tobias afirmou que este álbum representa um dos trabalhos mais coesos e poderosos da banda até agora. Além disso, o lançamento foi acompanhado por uma turnê mundial em arenas, com produção grandiosa, novos elementos visuais e espetáculos marcantes, elevando ainda mais o legado do Avantasia. Mesmo após décadas de sucesso, Tobias continua escrevendo, compondo e sonhando, fiel à sua essência artística e espiritual. E talvez seja isso o que o torna tão especial. A capacidade de transformar cada rumor, cada dúvida e cada experiência mística em pura arte. E esse vídeo vai ficando por aqui, meus amigos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal e deixe o seu comentário aí embaixo, que é de graça. E assim você vai me ajudar e eu vou ajudar você compartilhando tudo sobre o mundo do rock e heavy metal. Adeus, meus amigos. Que o Deus do metal esteja convosco. Até a próxima. Fui!